Paulina Chiziane, escritora moçambicana, ganhadora do prêmio Camões, está aqui comigo agora e vai falar um pouquinho para a gente, para o Guia Negro, sobre literatura, sobre essa carreira literária e também sobre questões culturais aqui de Moçambique. Dona Paulina, eu queria já começar perguntando, ontem fomos à livraria à procura de alguns livros seus. E chegamos em uma em que a pessoa que trabalhava disse que não tinha seus livros lá, porque a senhora tinha desistido de fazer edições dos seus livros. Essa informação procede? Digamos, estou assim num descanso, depois vou retomar, porque pronto, envolvi-me em outros trabalhos e não tenho tido tempo para olhar para outras questões e também ando um pouco cansadinha, de vez em quando doentinha, mas estou bem melhor agora, vou ficar de pé e vou à luta. Muito bem. Conversando nesses dias que a gente está aqui com algumas pessoas em Moçambique, um dos temas que a gente mais falou foi sobre a questão de possível perda de identidade cultural. Por exemplo, pessoas que são xangana já crescem sem saber falar o seu idioma de pertença, o seu idioma de origem. Como que a senhora enxerga esse fenômeno? Acha que Moçambique tem tido essa perda da identidade cultural? Sabe, eu costumo dizer que a identidade é uma construção de cada dia. Isto é, há valores que se ganham e há valores que se perdem. Mas temos que fazer de tudo para que os valores não sejam perdidos. E a língua é uma delas. É verdade que muita gente, cada vez mais, fala a língua portuguesa, sobretudo quando os casamentos são de pessoas de diferentes regiões. Mas nós tivemos uma política de assimilação muito agressiva no período colonial que deixou sequelas. Uhum. Por exemplo, as nossas línguas eram chamadas de língua de cão e era proibido falar a língua de cão. E muitos de nós, de tanta mentira durante séculos, muitos de nós acabaram acreditando que isso era verdade. E perde-se sim a identidade porque uma língua é um repositório de valores culturais. E quando a gente não fala essa língua, há muita coisa que se perde. E é urgente, de facto, para nós resgatarmos e preservarmos esses valores. Mas são processos. E há pessoas que dizem, olha, se eu dominar a minha língua mãe e não ter o domínio do português, não vou conseguir emprego. E outros que dizem, eu domino a língua portuguesa, mas tenho que dominar o inglês porque dá melhor emprego. Enfim, existem várias dinâmicas e várias causas que fazem com que as pessoas, de vez em quando, esqueçam. Mas a maior responsabilidade é mesmo do Estado ou dos Estados, que devem colocar, por exemplo, as línguas nacionais nas escolas. Há um projeto piloto, não sei há quantas ando meio desligada disso, mas há uma tentativa de fazer pelo menos a educação primária nas línguas nacionais. Não sei. Não sei o que está a acontecer agora. Tomara que vigore esse projeto, porque seria muito importante, né? Seria uma forma também de colocar essa língua aí para as crianças de uma forma mais forte. Mas às vezes os pais se rebelam. Por que o meu filho tem que aprender a língua de cão? Nossa. Eu quero que o meu filho aprenda a língua portuguesa porque ele vai abrir as portas. Então são várias questões. Mas essa ideia de língua de cão, então não ficou no passado e isso ainda permanece na cultura? Essa difusão de que a língua de cão é a língua materna? Sabe, 5 séculos de repressão levam muito tempo para a libertação. Eu costumo dizer muitas vezes que nós agora estamos a ser colonos de nós próprios, porque somos nós que matamos a nossa cultura. Pronto, eu ainda nasci no tempo colonial, vivi o racismo colonial, a violência colonial, eu conheço, e essas marcas estão presentes. Então, ainda não tenho liberdade suficiente
para me afirmar, e é um processo. Entendo. E justamente agora que Moçambique está completando aí 50 anos de independência, né? A senhora acha que esses 50 anos têm tido avanços democráticos para a cultura do país? Ou acha que em alguns aspectos tem regredido? Eu não sei, é muito difícil falar disto. Sobretudo a geração nova que não conheceu a violência colonial. Pensa que os 50 anos não serviram para nada. Isso é mentira. Eu não podia atravessar uma estrada assim, na cidade, porque há zonas onde os pretos não eram permitidos. Hoje sou livre. Um negro tinha caderneta indígena, que não era um bilhete de identidade, porque eu, no tempo colonial, era cidadã de segunda classe, completamente desconsiderada. E hoje conheço o Brasil, publico livros, caminho pelo mundo. No tempo colonial, lembro-me de um senhor, um só, que era médico, um médico negro. Na altura, eu devia ter 15 anos. Havia apenas uma universidade. E a universidade era só para os brancos. Hoje, temos universidades em tudo que é lado. A cidade é nossa, a gente quebra, a gente suja. A gente faz e desfaz dela porque ela nos pertence. No tempo colonial, as pessoas de Cabo Delgado não vinham para Maputo. Havia-se um apartheid, uns círculos fechados. Nós aprendemos a conhecer os Macua, os Maconde, os Jaua, a partir da independência. Uhum. Claro que vinha um ou outro, porque era enfermeiro, porque era assimilado, mas vivíamos em guetos, todos nós. E hoje eu circulo em todos os cantos do meu país. Desculpa que eu diga, mas há uma certa dose de ingratidão da nova geração perante o esforço que foi feito para a libertação. Agora, erros, claro que existiram, mas muito se fez. O jovem que nasceu encontrou a liberdade, encontrou a universidade, encontrou o pão na mesa, não é capaz de agradecer e respeitar os seus ancestrais. Desculpa, para mim existe uma dose de ingratidão muito forte. Agora, o crescimento para processos democráticos, o que é isso? Eu já li, já estudei, tentei compreender o que é democracia. Confesso, não entendi até hoje. É como globalização. Não entendi até hoje. Hoje falamos de democracia. Será um novo mercado? Ou uma nova religião? O que é? Veja só o que aconteceu conosco no ano passado, por causa das eleições. Morreu tanta gente, tanta gente, tanta gente. Será que para haver democracia é preciso matar? Enfim, a realidade é esta. Nós usamos nomes, colocamos nomes bonitos aos nossos ódios, que nem os fundamentalistas de qualquer coisa. Mata-se em nome da democracia, rouba-se em nome da democracia, faz-se guerra em nome da democracia. O que nós estamos a fazer? Enfim, é uma conversa muito longa. Eu prefiro falar, se calhar, da humanidade, porque esses nomes todos, democracia, globalização, são enfeites. A verdade por dentro é outra. Uhum. No nosso caso moçambicano, um partido político, os membros do partido serão do grupo étnico do seu chefe. Então, aquilo que aparentemente são
grupos democráticos são pontos tribais. Aí volto para a minha pergunta. O que é democracia? Não sei, não sou inteligente. Que isso? Não tenho capacidade para compreender isso. Então, há nossas questões, existem questões nossas da ancestralidade, problemas étnicos entre nós, que pronto, depois usam o vestido ou a capa de democracia. Nós temos estas realidades. Portanto, Verdade, é um assunto que leva tempo. Lá no Brasil a gente diz que dá pano pra manga. sim. Paulina, recentemente você ganhou um prêmio na Forbes Angola, né? E naquele momento a senhora fez um discurso que acho que ninguém esperava aquele discurso ali. Foi um ato assim de coragem, de muita dignidade, que foi naquele antro de empresários, né? Muita gente das empresas, das grandes empresas. A senhora falou da ausência da importância de celebrar a memória da mulher africana no comércio e na vida empresarial. Eu queria que a senhora falasse um pouco disso. O que eu posso dizer é que a mulher africana tem história, uma história própria, diferente talvez dos outros continentes, mas nós temos a nossa história. E então, muitas vezes, falamos de promoção da mulher, vamos buscar modelos que os outros trouxeram, porque não tivemos tempo de explorar a nossa história, própria história, que é uma história de dignidade. Sim. Todos nós viemos do nada, viemos do chão, viemos do sofrimento. Portanto, o empresário de hoje, ou o governador, ou o milionário, tem na sua história esta gente pobre, mas muito nobre, que fez dela a pessoa que hoje é. Então, essas pessoas, quando chegam aos bons lugares, às vezes se esquecem das suas origens, ou fazem de tudo para esquecê-las. Então, foi um momento que, uma oportunidade rara, que eu tive para despertá-los para a realidade e dizer: a África tem história, as mulheres têm história, e essa história deve ser escrita e divulgada. E a senhora, eu percebo nas suas entrevistas, a senhora sempre cita Kipavita, Shivangela e as outras rainhas africanas. Sim. Porque nessa perspectiva de enaltecer a memória da mulher africana, que muitas vezes é silenciada ou invisibilizada na história, não é? É verdade. E as mulheres foram muito poderosas e muito importantes. Foram e são. E a nossa história é uma história única. Eu digo única porque não me lembro de ter visto na humanidade alguém que sofreu tanto como a mulher africana. Ver os filhos a serem levados para a morte por sofrimento, para nunca mais voltar. Eu não consigo me imaginar como foi possível as mulheres resistirem e continuar esta África de pé, embora fragilizada. Foram elas que fizeram isto. Então é preciso fazer justiça. E acredito que as novas gerações terão a oportunidade de fazer este estudo. Porque se formos olhar ao longo do continente africano, encontramos mulheres de grande valor. E que são silenciadas. Porque a nova geração também não tem quem lhes indique o caminho. Sim. Então, vamos à luta. E precisamos fazer essa ode às nossas raízes, né? Exatamente. Sem as nossas raízes, a gente não sabe para onde vai. Exatamente. Ainda nesse tema das mulheres, no livro Alegre Canto da Perdiz tem um trecho que diz: as mulheres brancas aprenderam das negras a andarem de tangas, a que chamam mini saias colantes. Agora são esses europeus que gostam de andar por aí de tangas, enquanto o povo veste com rigor as roupas antigas. Esse trecho aqui para mim é muito claro dessa perspectiva de elementos da cultura africana que quando o estrangeiro chega, ele demoniza, ele negativiza, ele coloca como negativo
e depois ele se apropria e usa daquilo como Uhum. se fosse seu e aí sim apropriado. Eu queria que a senhora falasse um pouco desse fenômeno da apropriação cultural, de elementos da cultura africana que são, em primeira instância, considerados errados, pecaminosos, diabólicos, mas quando o branco se apropria disso, é algo que é legal, é algo que é cool, como eles falam, né, costumam falar. Fala um pouquinho desse fenômeno. Olha, se for ver a África inteira, ou a maior parte dos países africanos, sobretudo nós mulheres, vestimos muito pano. É o lenço, é o vestido, é o pano para cá, o pano para lá, capulana para cá. Mas no tempo da invasão colonial, nós tínhamos direito à nossa nudez, o direito à nudez, o direito de ficar nu. É o nosso clima, são as nossas condições. E o nosso corpo, nós não tínhamos vergonha do nosso corpo, Uhum. porque o ambiente assim o exigia. Se tiver a oportunidade, podem ir a Tete, a província mais quente do país. Tudo o que, por exemplo, se eu lavo a minha capulana agora, em 30 minutos já está seca. É um calor, meu Deus, um calor infernal. E as pessoas ali vestiam de tangas. Uhum. Não porque não tivessem, às vezes não tinham, mas a natureza exigia que assim fosse. Exato. Quando eles chegaram de botas, de saias, de não sei o quê, olharam para o nu do outro como pecaminoso. Passado um tempo, disseram: epa, há que tirar isto. Começam a despojar-se das suas próprias roupas. E o africano que não tinha começou a experimentar as suas roupas. Bom, o que eu quero dizer com isto é, por muito que eles neguem, ou nos neguem a nós, negros e africanos, as culturas, de forma silenciosa, se intercomunicam, Uhum. como vasos comunicantes. Devagarinho, eles vão percebendo o erro, e então roubam o que é teu, depois sacralizam. Hoje há regiões onde uma mulher, para caminhar, tem que vestir, e depois vestir, e depois vestir. Coisa que no passado não acontecia. Com calor ou sem calor. Por quê? Porque as roupas vieram do outro. E as roupas, para eles, nesse tempo, eram um sinônimo de civilização, Uhum. era um sinônimo de religião. Mas as coisas mudaram, trocaram-se. Não só as roupas, como tantas outras coisas. E no Alegre Canto da Perdiz tem uma poesia que a senhora diz: Agora que a escravatura acabou, minha África, repousa e medita na sombra da árvore sagrada. Porque todos te odeiam, te matam e te saqueiam. Porque te desprezam e sempre te procuram. Só se cobiça o que tem valor e brilho, só se inveja aquilo que não se tem, só se procura o que se deseja e só se mata a quem se teme. A senhora acha que um dia o continente africano vai conseguir se apoderar da sua grandeza, da sua importância para o mundo e realmente se impor ante essa tentativa colonial que parece não ter fim? Hum. Se olharmos para a penetração colonial, vamos ver que foi gradual. Levou séculos para se consolidar. A libertação também pode ser gradual e está a ser gradual. Chegará o tempo para se afirmar. É uma luta que vai durar séculos ou mesmo milênios. Mas é uma luta. Eu lembro-me quando fui convidada à Conferência Internacional de Teologia no Brasil, em Belo Horizonte. Eu fui. Estava aquela grande finada toda do clero católico, maioritariamente branco. Eu afirmei tranquilamente: Deus é mulher e é negra. Afirmei. Aquilo foi um escândalo.
escândalo. Afirmei que Jesus era negro. Ficaram zangados comigo, aqueles velhos todos poderosos. Ok, eu não sou profeta, não. Também ouvi de outros, analisei e cheguei a esta conclusão. Portanto, quando alguém imagina Deus, vê um branco com uma túnica branca e cabelos longos. Por quê? Não pode imaginar uma mulher negra com a sua pele e as suas tangas como Deus. Então, até o nosso imaginário é racista. Sim. Mas eu dizia, negavam e sentiam insulto quando eu dizia que Deus é mulher e é negra. Mas hoje já começam a admitir que realmente Jesus Cristo era negro. É um processo, leva tempo. O mais importante é não desistir nunca. Falando do Brasil mesmo, quando eu conheci o Brasil, talvez há mais de 40 anos, o negro não era visível. Não era mesmo. Hoje, no Brasil, já começo a ver negros nos mais diferentes trabalhos. Uhum. Porque houve um trabalho, houve uma luta. O movimento negro não descansa toda hora, de geração em geração, e aos poucos. Portanto, toda a liberdade e toda a libertação é um processo longo, doloroso, mas que não se deve desistir. Exatamente. Agora, Paulina, uma curiosidade pessoal que eu tenho, a senhora já disse em algumas entrevistas que está um pouquinho cansada, que está sem querer escrever, mas será que de fato não existe nenhuma novidadezinha literária para nós que somos admiradores do seu trabalho, que queremos ler mais de Paulina Chiziane? Não tem nenhum trabalhozinho assim no prelo que tenha vindo aí? Será que não é um charme dizer que tá sem escrever e está preparando a surpresa para a gente? Eu não sei, só sei dizer que agora estou no período dos meus descansos. Sim. Sentar aqui à volta da minha fogueira, tomar a minha cervejinha, repousar um pouco. Sim. Sei lá, mas vocês estão aqui para escrever também? Então façam, porque o tempo é vosso. Mas nesta fase, estou descansando mesmo. E para ir finalizando, esse ano a senhora vai ser homenageada no Festival de Poesia de Lisboa, cujo tema O Amor é um Ato Revolucionário. Como que a senhora está se sentindo com essa homenagem, justamente seus livros que trazem a temática do amor de forma muito latente, não apenas o amor romântico, mas o amor por si próprio, o amor às suas raízes, o amor à sua família. Então, como que a senhora está, quais são as expectativas para esse evento, como a senhora se sente com essa homenagem? Eu às vezes fico no vazio. Quando uma homenagem destas acontece, desta magnitude, eu paro e olho para trás. Não sei, tudo me remete ao passado, no tempo em que eu comecei, no tempo em que ninguém acreditava que uma mulher poderia trilhar caminhos. E eu às vezes me pergunto, meu Deus, de onde é que me veio a força para resistir? É isso que eu gostaria de deixar claro. Por muito difícil que seja a luta, se há perseverança, a pessoa alcança um patamar mais elevado. E então, com esta homenagem, sinto de facto que a literatura é um grande percurso, como a vida que é um grande percurso. É preciso caminhar sempre, até dar o último passo da vida. Claro, com alguns intervalos para tomar uma cervejinha, como eu faço. Somos do mesmo time. Então, as homenagens são bem-vindas. Mas, por vezes, eu tenho que sublinhar isto, por vezes, as pessoas olham para quem recebe o prêmio e dizem, também gostaria de ter. Nunca se deve trabalhar para ganhar um prêmio ou para ser homenageado.
deve-se trabalhar. O trabalho por si é que vai fazer com que a recompensa venha. É como um lavrador. Tens que ir trabalhar a terra, pôr a semente, cuidar dela e finalmente terás uma boa colheita. Estou a falar para os mais jovens, porque às vezes há pressa. E às vezes temos querelas entre nós, porque todo mundo quer brilhar. Mas para brilhar é preciso limpar, é preciso polir. E é preciso caminhar. Às vezes até sofrer. Fazer viagens sem grana, como tu fizeste. E eu fiz isso tantas vezes. E Exato. graças a Deus... Tipo viajadão aqui, tipo confissões. Confissões. Viajar sem grana. Acredita que eu viajei para a Feira Internacional de Frankfurt com $5 no bolso. Era o único dinheiro que eu tinha. Eu só dizia, meu Deus, eu não sei onde é que eu vou, não sei o que vou comer, não sei onde vou dormir. Mas, felizmente, há sempre grupos de apoio. Encontrei lá gente simpática. Não me faltou comida, tinha hospedagem. Viajei a Alemanha toda e voltei a casa com $5.000. Yeah, muito bem. Já fiz isso, sei o que é. Paulina, outra curiosidade, o que a senhora tem lido atualmente? Nada. Pois bem, nós, como brasileiros ousados, vamos te presentear lendo Confissões de Viajante Sem Grana, que é o livro da Manuela Ramos. O meu, Antes que o Mar Silencie, que é o meu livro de poesia. E a gente espera que a senhora goste muito. Vou ler. Obrigado por essa entrevista. Que maravilha. Sua bênção, quanta sabedoria. Queria ficar aqui a manhã inteira conversando. E manda aí um recado para os seus fãs brasileiros que gostam tanto do seu trabalho. Um dia terá uma surpresa. Yeah. Não sei quando. Não sabe nada que vai ter tempo para ler o nosso. Exatamente.